Olá, alunos e alunas, quem mais estiver assistindo esta aula. Esta é a introdução para todas as aulas do período regencial, então você vai ver a mesma introdução, não quer dizer que seja a mesma aula, mas eu gravei somente uma na apresentação. O que foi o período regencial? É aquele período da história do Brasil que vai da abdicação de Dom Pedro, em abril de 1831, até o golpe da maioridade em 1840. Esse período da história do Brasil é particularmente turbulento, marcado por revoltas, por guerras civis, porque se a gente pensa a balaiada, a cabanagem e principalmente a Guerra dos Farrapos, são guerras civis, em parte. E é um período onde vai se definir algo que é muito importante. Se o Brasil vai permanecer junto ou será fragmentado, era uma jovem nação, isso não tinha sido decidido ainda, e como será a administração deste país. Se será administrado de forma centralizada ou nós teremos uma estrutura administrativa, jurídica, descentralizada, com muito poder para as províncias. Talvez você já saiba a resposta. Venceu o modelo centralizado, o modelo com pouca autonomia para as províncias, agora estados. Mas nesse momento ninguém sabia. Estavam todas as cartas e possibilidades sobre a mesa e não havia muito diálogo entre o Rio de Janeiro, que era a capital, e muitas das regiões mais longínquas do país que não se sentiam suficientemente ligadas a esse centro administrativo ou aos grupos que lá estavam, que eram principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo, das Minas Gerais. É esse período que a gente vai falar. E uma das questões importantes, quero que vocês lembrem, é que para que o Brasil permanecesse unido, também colaborou um novo produto que se tornou o carro-chefe da nossa economia. No início da regência, ele ainda não estava consolidado, mas logo estaria, que é o café. Por isso, também o café vai revigorar a escravidão em nosso país no momento em que se estava discutindo o fim do tráfico, de forma muito séria no exterior. Eu gravei várias aulas sobre isso, deve aparecer algum card se remetendo a elas. Então, no Brasil, o café vai fazer com que a escravidão se torne algo inegociável para essas elites, sejam elas liberais ou conservadoras. Aliás, é no período regencial que esses dois partidos vão se tornar, vão passar a existir nesse país. Então é isso. Se vocês quiserem me acompanhar, acredito que são 6 aulas pequenininhas falando do período regencial. E é um período muito importante para compreender o Brasil que temos. Então é isso, vamos para a aula. Agora a gente vai falar das revoltas grandes, daquelas que aparecem nos concursos nacionais, no Enem, que aparecem no PAS, que aparecem nos vestibulares, aquelas que são consideradas as mais importantes. Eu não gosto muito de pensar nesses termos, mas de fato, é inegável, por exemplo, que a cabanagem e a Guerra dos Farrapos tiveram proeminência, seja pela sua duração, seja pela extensão de território onde ocorreu esses levantes. Elas são mais importantes de fato por causa disso, pelas suas características, pela forma como elas foram estruturadas, pelo trabalho que elas deram ao governo central para conseguirem ser controladas. Agora, se eu pego a balaiada e pego a sabinada, falando francamente, principalmente no caso da sabinada, eu não vejo porque a sabinada é mais importante, por exemplo, que a Guerra dos Cabanos, tá? Mas a historiografia tradicional considera essas 4 revoltas como as mais importantes do período regencial. Então a cabanagem ela ocorre no Grão-Pará, e Grão-Pará pega toda a região norte do Brasil atual. Ela foi de 1835 até 1840. A sabinada na Bahia, 1837, 1838. E só está aqui porque foi na Bahia, porque ela tem uma característica muito doida. Falaremos daqui a pouco. A farroupilha, no Rio Grande do Sul, 1835, 1845. E a balaiada, 1838, 1841. Tá? Muito bem. Todas essas regiões, é importante lembrar, estão muito distantes do Rio de Janeiro e não são vistas como centrais para a política do governo regencial. Então elas estavam à margem
dos investimentos, das atenções, mas tinham que pagar impostos e muitas vezes as políticas vindas do Rio de Janeiro acabavam prejudicando essas regiões. Também é importante lembrar que Grão-Pará, Maranhão e Salvador são 3 regiões onde a gente teve muita resistência à independência, por motivos diferentes do Grão-Pará e do Maranhão, no caso de Salvador, porque você tinha muitos soldados portugueses, mas são regiões onde temos resistência à independência, e são regiões onde temos grandes revoltas. O Rio Grande do Sul, a coisa é mais peculiar, tá? Então vamos lá. Todas esses levantes têm características que são comuns. Já até pontuei, né? Estão à margem dos interesses do governo central, muito distantes dele, muito distantes do Rio de Janeiro, mas sofrem, né? Porque tem que pagar os impostos, muitas vezes tem que mandar soldados para formar, né, o exército que vai reprimir determinados movimentos, principalmente no caso da Guerra dos Farrapos, mas, no geral, são movimentos de inspiração liberal, ou seja, federalista, mais autonomia para as províncias, que em alguns casos se desdobram em movimentos separatistas. Vamos separar agora as coisas. A cabanagem e a sabinada são movimentos populares. As elites começam no movimento, mas quando veem que não tem o controle do que está acontecendo, que a população comum é que está, em sua maioria, determinando os rumos do movimento que está acontecendo, eles se retiram e eles acabam pedindo ajuda ou se aliando ao poder central. A sabinada, ela é peculiar porque ela é um movimento de camadas médias urbanas, né, de gente, né, médicos, professores, jornalistas, advogados, da minoria da população do Brasil. Tá? Só isso eu já diria que já condenava a sabinada ao fracasso. E a Guerra dos Farrapos, né, ela vai ser sempre liderada pelas elites. As elites nunca perderam o controle do movimento, mas ela tem uma base social ampla, ou seja, você vai ter um povão participando sim. Tá? A sabinada, ela é peculiar por algumas questões. Né? Então nós temos a sabinada é das camadas médias. A sabinada, ela tem como uma das suas motivações importantes o recrutamento forçado para engrossar as tropas que estavam reprimindo a Guerra dos Farrapos, e ela pretendia criar uma república temporária, ou seja, eles eram monarquistas, mas eles queriam uma república até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Em nenhum lugar você vai encontrar qualquer movimento que defenda uma república temporária, mas muito bem. No caso da sabinada, haverá uma ligação, né, entre sabinos e farroupilhas, e quando a sabinada é derrotada, vários dos que participaram do movimento vão lutar no sul com os farrapos, não contra, mas com os farrapos. No caso da cabanagem, e da balaiada, nós temos a questão da extrema pobreza e do racismo e da exclusão social como motivadores para o movimento. Tá? Aqui a gente tem um mapinha do Brasil, então onde aconteceram as revoltas. O Grão-Pará é aquilo tudo, tá? E o movimento ali da cabanagem começa em Belém, mas se espalha para o interior a partir do momento que Belém é tomada pelas forças imperiais. Os rios vão ser usados, né, como espaço ali onde os grupos pró e contra a República dos Cabanos vão se movimentar. Nós temos o Maranhão, ali, outro foco. Temos Salvador, veja que é só Salvador, a sabinada é só Salvador. E nós temos ali no sul o espaço onde aconteceu a Guerra dos Farrapos. Nós vamos ter o Rio Grande do Sul e Santa Catarina participando ali desse movimento. Tá? Eu vou falar da cabanagem e vou parar a aula. E aí depois, na próxima aula, eu vou falar da sabinada e da balaiada. E na última aula eu vou falar de farrapos. Então, muito bem, né? Vamos aqui fazer, né, um quadrinho simplificado. As motivações da cabanagem. As péssimas condições de vida da população mais pobre, que era indígena, negra, mestiça e branca também.
tá? O monopólio político e econômico dessa elite rural local, tá? A base social. Nós tínhamos a participação Vamos lá, vamos fazer um quadro da cabanagem. E nessa aulinha eu vou falar da cabanagem e depois, na seguinte, da sabinada da balaiada e na outra dos farrapos. A cabanagem ela teve como motivação, ou motivações principais, esse afastamento do Rio de Janeiro, uma ligação das elites locais ainda, né, com Portugal. Ela tinha sido rompida, mas não tinha sido substituída por uma ligação mais forte com o Rio de Janeiro, muito pelo contrário, havia um certo isolamento, pelas péssimas condições de vida da população mais pobre, que era principalmente indígena, mestiça, mas também negra e formada por brancos pobres, o monopólio econômico e político da elite rural, ainda, né, a força, né, parte dessas elites era portuguesa, era nascida em Portugal, então havia uma certa lusofobia em relação a certos grupos dessas elites, tá? Quem vai participar do movimento é principalmente a população livre e pobre, tá? Mas no início você tinha membros das elites, daquelas ligadas ao Partido Liberal, né? O projeto político era estabelecer uma república federalista com sufrágio universal masculino. Houve 3 presidentes na cabanagem, tá? Então a cabanagem ela vai chegar a proclamar uma república local. É um movimento separatista. As lideranças principais da cabanagem são Clemente Maucher, que era um líder liberal, que o estopim lá, o início do movimento é quando nós vamos ter a organização de um grupo que vai soltar o Maucher, que está preso. Depois, nós temos os irmãos Antônio e Francisco Vinagre. Um vai ser líder político, né? Vai ser presidente, o outro vai ser líder militar. E, por fim, o Eduardo Angelim, que era muito jovem, vai ser o último presidente dos cabanos. A abrangência do movimento é toda a região norte, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Não o Acre, porque o Acre não pertencia ao Brasil ainda, tá? Vai ser o primeiro movimento de caráter popular no Brasil a tomar o poder, que eles chegam ao poder, eles vão ter uma república, eles vão ter 3 presidentes, né, em sucessão, e nós vamos ter uma repressão muito forte com massacres e prisões. A gente não sabe até hoje quantas 1000 pessoas morreram aí, tá? A revolta começa com a tomada de Belém e o assassinato do presidente da província, tá? E a libertação do Clemente Maucher, né, por massas populares lideradas pelos irmãos Vinagre. O Maucher, ele vai ser declarado presidente, então ele é o primeiro presidente cabano, mas quando chega a repressão ele vai tentar acordo com o governo e aí ele vai ser assassinado. E os irmãos Vinagre vão substituí-lo no poder. A cabanagem ela se espalha para o interior, tá? E vai cada vez mais para o interior a partir do momento que as tropas imperiais conseguem retomar Belém, tá? O último governador dos cabanos é o Eduardo Angelim, que era cearense, e aí é importante até ressaltar, vocês vão ver isso no 3º ano, que era muito comum, né, a migração, e vai se tornar cada vez mais comum, principalmente a partir do momento que nós temos o ciclo da borracha, a vinda de gente da região nordeste, fugindo da pobreza, para a região amazônica. E o estado, né, a província, depois o estado que mais vai mandar gente para a região é exatamente o Ceará. O Angelim era cearense, tá? E ele vai ser eleito presidente, aclamado presidente, com 21 anos somente, tá? E ele não vai ser morto, ele vai ser preso, mas ele não vai ser morto. A repressão, né, ela vai cair, né, sem
sem dó sobre a população que está em revolta, principalmente porque a partir do momento que os ricos são tirados do movimento, né, se afastam do movimento, aqueles membros das elites, né, donas de terra, donas de negócios, eles saem porque eles perdem o controle, né, principalmente a partir do assassinato do Maucher, você está lutando contra a gente pobre. E contra a gente pobre você pode usar da violência que você quiser. Então, até hoje não se sabe efetivamente quantos foram mortos, mas se estima que aproximadamente 12 mil pessoas morreram. Aí há outros que vão falar que não foram 12 mil, né? Mas que a quantidade de mortos pode ter chegado a 100 mil mortos. Tá? Se tal foi, né, nós vamos ter aí praticamente 40% da população da região vai ser morta. Então, veja, a cabanagem ela vai durar muito tempo e a cabanagem ela vai ser marcada, né, por essa violência na repressão. Da mesma maneira que eu gravei uma introdução só, também um encerramento só. Esse encerramento vai estar em todas as aulas de período regencial. Uma aula vai falar, né, ou falou, não sei se foi a que você assistiu, dos partidos e das fases desta regência, o outro falou das primeiras reformas administrativas e das eleições, e aí nós começamos a falar das revoltas de escravizados, das 4 revoltas principais e, por fim, do golpe da maioridade. Esse é o conteúdo de período regencial, para que a gente possa entender não somente o segundo reinado, que é imediatamente posterior, que já começa ali com o golpe da maioridade em 1840, mas também para compreender o Brasil como ele é até hoje. Unido, centralizado, com pouca autonomia para as províncias. E ainda com o Sudeste como um centro forte que vai estar administrando esse país no segundo reinado, na Primeira República, e só a muito custo a gente vai tirar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, mas ainda assim os grandes centros econômicos do país ainda estão no sul e principalmente no sudeste. Agora São Paulo, e o café se torna um produto importante, São Paulo se torna um grande centro econômico começa a se tornar durante o período regencial. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.